Vocês sabem a diferença entre o Ki divino e o Ki comum? Se a resposta fosse apenas o Ki divino é mais poderoso, eu não teria feito essa pergunta. Então vamos explorar todas as diferenças entre o Ki divino e o Ki comum. Vem comigo! Fala pessoal, beleza? A gente percebe assistindo Dragon Ball Z e Dragon Ball Super que existe sim uma diferença entre o Ki dos deuses e o Ki dos mortais. E essa diferença não é o tamanho. Não tem como a gente dizer que os deuses são mais poderosos do que os mortais só porque são deuses. E eu acho que os melhores exemplos que a gente pode usar aqui são exatamente os Saiyajins, o Freeza e o Jiren, que são mortais mais poderosos do que a maioria dos deuses. A gente percebe, por exemplo, que desde o Dragon Ball Z, o Goku já era mais poderoso do que o Kaioshin. E o Kaioshin, naquele momento, era a maior autoridade apresentada dentro da cosmologia de Dragon Ball. É claro que depois ele foi sendo colocado como um NPC, depois que foi apresentado os deuses da destruição, os anjos e o Zeno-sama. Mas o Kaioshin era a maior autoridade até o fim do Dragon Ball Z, e mesmo assim ele não era mais poderoso do que o Goku. O Goku já havia superado ele. Mas se não é apenas o tamanho do Ki, qual é a principal diferença entre o Ki divino e o Ki mortal? É o que vocês vão ver assim que vocês levantarem as mãos para mandar uma Genkidama no botão do like e se inscrever no canal para a gente chegar mais rápido a 50 mil inscritos, talvez ainda esse ano, beleza? Muito obrigado e agora bora pro tema desse vídeo. É importante deixar claro aqui que embora eu esteja fazendo aqui a diferença entre o Ki mortal e o Ki divino, é perfeitamente comum que mortais adquiram Ki divino. E os melhores exemplos disso são exatamente Goku e Vegeta, que despertaram Kis divinos durante o Dragon Ball Super. A transformação do Super Saiyajin God é uma transformação que utiliza Ki divino puro. Já o Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2 e Super Saiyajin 3 utilizam Ki mortal. E o Super Saiyajin Blue utiliza uma combinação dos dois Kis. O Super Saiyajin Blue nada mais é do que uma combinação do Super Saiyajin 1 com o Super Saiyajin Deus, ou seja, o Goku como Super Saiyajin Deus se transforma em Super Saiyajin, os dois Kis se misturam e fica azul. Mas será que é errado a gente falar que o Ki divino é mais poderoso do que o Ki mortal só porque o Goku é mais poderoso do que os Kaioshins? Na verdade, gente, tudo depende da quantidade de energia, porque realmente em unidade o Ki divino é mais poderoso do que o Ki mortal. Para o Ki normal superar o Ki divino, o usuário de Ki divino tem que ter muito pouco Ki divino e o usuário de Ki normal tem que ter muito Ki normal. E um outro exemplo disso é o próprio Broly. O Broly tem apenas Ki normal, ele não tem Ki divino e mesmo assim o poder dele é muito maior do que uma combinação de Ki normal com Ki divino. Então, na verdade, depende. Depende do personagem, depende de quanto Ki ele tem lá dentro. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: 2.000 unidades de Ki normal não tem o mesmo poder que 2.000 unidades de Ki divino, mas 50.000 unidades de Ki normal pode se equivaler a 2.000 unidades de Ki divino. É isso que eu estou dizendo. É possível um usuário apenas de Ki normal ser mais poderoso do que um usuário de apenas Ki divino, desde que ele tenha muito Ki normal. Só que a principal diferença entre Ki normal e Ki divino não é o valor unitário de cada um, é a natureza de cada um desses Kis. O Ki normal, ele tem sua origem no corpo, enquanto o Ki divino tem origem em sua alma. E relaxa que eu não estou chutando nada, eu não estou levantando uma hipótese, eu estou falando um fato que eu vou usar coisas da obra para comprovar o que eu estou dizendo. Quando eu digo que o Ki normal, o Ki mortal, o Ki dos humanos, dos Saiyajins, do Freeza, etc. Esse Ki normal, esse Ki dos mortais, ele tem natureza no corpo, eu estou querendo dizer que cada Ki tem o seu próprio DNA, cada Ki tem o seu próprio usuário. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, vamos supor que a gente pega o Freeza, tira uma célula dele e crie um clone dele. Se o Goku estiver de olhos fechados e sentir o Ki desse clone do Freeza, ele vai dizer, ó,
é o Freeza. Ele vai perceber através do próprio Ki dele que aquele é o Freeza. Por quê? Porque o clone do Freeza tem as mesmas células que o próprio Freeza. E tendo as mesmas células, ele tem o mesmo tipo de Ki, porém em quantidades diferentes. Ou seja, Ki não tem apenas tamanho, volume, poder. Ele também tem uma característica própria. Ele tem o seu próprio DNA. E a prova disso está no Cell. Quando o Cell vai lutar contra o Piccolo pela primeira vez, o Cell começa a expandir o poder dele e quem está longe percebe exatamente que o Ki que está emanando do Cell tem características do Freeza, do pai do Freeza, do Goku e do Vegeta. Agora, por que é que o Ki que emana do corpo do Cell tem essas características? Exatamente porque o Cell tem células do Freeza, do pai do Freeza, do Goku, do Vegeta e do Piccolo. Então é normal sentir o Ki desses 5 indivíduos saindo do Cell. Porque o Ki natural, ele é naturalmente do próprio corpo, mesmo que tenha tamanhos diferentes. Já a natureza do Ki divino não está no corpo, está na alma. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, vamos lá. Se um personagem que tem Ki divino morre e depois de um tempo ele reencarna no corpo de um mortal, esse mortal que ressuscitou tem Ki divino, porque o Ki divino está na alma, não está no corpo. E a gente tem algumas provas disso no próprio mangá de Dragon Ball Z e no mangá de Dragon Ball Super. Primeiramente, Goku Black. No Dragon Ball Super, quando o Goku Black aparece pela primeira vez, o Bills e o Whis desconfiam de que eles já viram aquele Ki em algum lugar. Mais precisamente, num aprendiz de Kaioshin do universo 10. Ora, como é que eles sentiram a característica de um Kaioshin do universo 10 vindo de um corpo que é de um cara do universo 7? Simples, o Ki do Zamasu acompanhou a alma do Zamasu quando trocou de corpo com o Goku. O próprio Zamasu do futuro, quando o Goku Black se transforma em Super Saiyajin Rosa pela primeira vez, ele fala que o Super Saiyajin Rosa é o resultado de um ser divino transformado em Super Saiyajin Blue. Ou seja, o Super Saiyajin Blue é um mortal utilizando um poder divino. Já o Super Saiyajin Rosa é um ser divino utilizando o corpo de um mortal. Resumindo, o Ki divino do Zamasu acompanhou a alma do Zamasu quando ele trocou de lugar com o Goku. E isso mostra que o Ki divino está ligado à alma e não ao corpo. Será que tem mais alguma prova disso? Sim. Tem mais uma prova disso. Vocês se lembram que o Sagrado Senhor Kaiô queria usar uma técnica para selar o Moro e não conseguiu porque ele não tinha mais essa técnica? Ele não tinha mais essa técnica, segundo a explicação oficial do próprio mangá, porque o Kid Buu havia roubado aquele poder divino para ele. Ou seja, o Sagrado Senhor Kaiô não tem mais Ki divino. Esse poder estava com o Kid Buu. Só que aí, quando o Kid Buu morreu, ele reencarnou no Ubi. E quem foi mesmo que lançou toda aquela energia para o Goku conseguir utilizar o instinto superior de novo? Foi exatamente o Ubi. O Ubi ficou com o Ki divino, que antes estava no Kid Buu, e que só foi parar no Ubi porque o Kid Buu morreu e reencarnou no Ubi. O Ki divino acompanhou a alma do Kid Buu quando reencarnou no Ubi. E isso é mais uma prova de que o Ki divino está ligado à alma do guerreiro. Então, possivelmente, depois que Goku e Vegeta morrerem, se eles quiserem reencarnar, se eles não quiserem, sei lá, eternamente ficar no outro mundo para ficar lutando contra gente lá do outro mundo, se eles quiserem reencarnar, a reencarnação deles ficará com o poder divino que eles adquiriram quando se transformaram em Super Saiyajin Deus. É isso que vai acontecer. Essas foram todas as provas, essas são as diferenças entre o Ki normal e o Ki divino, mas se restou alguma dúvida, se ficou algum questionamento sobre isso, eu vou deixar fixado aqui embaixo um comentário com a hashtag NerdBattleResponde. Escrevam a hashtag NerdBattleResponde que eu vou fazer um vídeo respondendo as dúvidas de vocês, desde que as dúvidas sejam sobre esse vídeo aqui.
Dúvidas sobre outras coisas, eu respondo em outro momento ou respondo no próprio comentário. Mas sobre esse tema aqui, eu vou responder em vídeo, beleza? Valeu, galera, um grande abraço para vocês e falou!